O que aconteceu nesse terceiro episódio da quarta temporada de Succession? Eu estou chocado até agora e, sinceramente, eu tenho ao mesmo tempo 0 palavras e 1000 palavras. Então vamos pro vídeo, porque dessa vez realmente nós temos muito, e muito, e muito a discutir com muitos spoilers. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Franço e dessa vez eu vou começar esse vídeo sem enrolação. Já se inscreve aqui no canal se você gosta dos meus reviews de todos os episódios. Estão aqui no link da descrição se você gosta, porque eu tenho muita coisa para comentar desse terceiro episódio. Primeiramente, se você não viu o terceiro episódio dessa quarta temporada de Succession disponível na HBO e HBO Max, saia desse vídeo e volte depois. Eu estou conscientemente falando isso porque eu quero te proteger realmente do que vai acontecer nesse episódio. Mas então, finalmente chegamos no momento que acho que a série inteira nos preparou para isso, né? Que era realmente onde haveria o Succession, né? Que é a morte do Logan. Finalmente esse velho bateu as botas, né? Ele já estava apresentando sinais de que a saúde dele não estava boa desde o primeiro episódio da série. Na última temporada ele tinha tido toda uma crise por causa de uma infecção urinária. E agora, finalmente, aqui ele apareceu realmente bem no fim, né? No fim de sua vida. Aí ele morreu e realmente só vimos o corpo no final do episódio. Então, a implicação disso são milhares, mas eu vou deixar isso para a parte final do episódio. Eu quero comentar muito agora do meu vídeo. Eu quero aqui comentar muito sobre tudo que aconteceu, né? Como chegamos até aqui, né? O que tudo isso pode representar e etc. Mas primeiro eu queria focar no Logan, né? A morte dele foi completamente nada do que a gente espera de uma morte de série, principalmente um personagem tão relevante como é Logan Roy. A gente sempre espera uma coisa grande. Claro que não haveria assim mortes, etc. Porque não é mortes matadas aí, porque não é a questão da série, né? Mas talvez a gente esperasse assim um grande momento, muito dramático. Mas não foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma morte assim bem desumanizante. Interessante notar isso, principalmente por todo o desenrolar da morte, que é completamente desumanizante, né? Até uma das frases, né? Nós não podemos esperar a notícia da morte até o mercado fechar, né? Então a morte dele, as consequências são totalmente desumanizantes. E nada faz mais sentido do que a morte também ser. Nós vemos um pequeno vislumbre da cara dele, mas de resto a gente só vê pessoas encarando o que seria o corpo dele ali no chão do avião. Então isso é fantástico, né? Pensar nisso cinematograficamente é fantástico. É uma morte completamente com pouco peso, assim, sobre ela mesma, né? O peso mesmo é sobre, principalmente na perspectiva dos filhos, que é o que nós estamos acompanhando, né? Então Succession é sobre os 3 filhos, isso é muito claro. Isso fica muito claro na morte, né? Como que foi o enredo ali da própria morte dele, né? Então fica ali muito claro que eles são os protagonistas e o que importa é eles, né? Basicamente. Não poderia ser mais fantástico. Para mim, um dos episódios mais brilhantes que eu já vi na minha saga aí de assistir televisão. Eu acho que foi tudo muito, muito bem pensado nesse episódio para nos trazer uma tensão e um peso. Mesmo que o Logan Roy seja um personagem detestável, né? Nós convenhamos, ele tratava mal tudo e todos, manipulava os filhos. Eu falei isso já nos últimos episódios. O quanto ele usa the gaslighting para várias coisas, humilha funcionários, coisas muito equivocadas. Porém, a gente sente o peso daquela situação, né? O peso daquilo, porque a gente sabe que realmente agora o Succession começa, né? Se nós falávamos que House of the Dragon era briga, né, de família por terreno e herança, agora é que realmente Succession continua nessa tendência, porque agora, tudo antes disso, nós éramos uma briga para ver quem ia herdar a empresa com ele vivo ainda, né? Então ele poderia tomar suas decisões. Agora não. O que vai acontecer, né? Nós não sabemos. Agora que começa realmente as questões de sucessão. Quem que vai tomar aquela empresa? E não poderia ser em pior momento. Claro que em tudo que acontece em Succession, todos os momentos seriam para os piores momentos. Porém, neste momento exato, nós temos uma fragilidade de poder muito grande. O Logan estava claramente abrindo mão de poder para vender a empresa para o Lucas Madsen. E agora ele morreu. No meio dessa negociação toda, ele iria ficar com a parte de notícias e tal, mas mesmo assim ele estava ali cedendo o poder. E agora? Para onde vai esse poder? E ao mesmo tempo os filhos dele estavam apartados da empresa, né? O Roman estava um pouco próximo no final do primeiro episódio, até nesse episódio nós temos ali toda a questão da Jerry, que também é muito interessante, como a Jerry vai tentar recuperar o poder, lembrando que ela estava demitida, né, no começo do episódio. Agora, isso meio que fica esquecido, né? Só se o Roman quer dizer relembrar isso, que eu não sei se vai ser o caso, né? Mas talvez isso seja assim usado. Mas, então nós temos, a Jerry estava indo embora, os filhos estavam apartados dessa situação, eles estavam tentando ativamente lascar e ferrar o pai deles a todos os momentos, né, ali dos 2 primeiros episódios dessa temporada, e agora
eles vão ter que realmente voltar pro conselho, né? Até a Jerry, a Jerry, né, vamos perceber isso. A Jerry, ela fala, em certo momento, assim, vocês podem usar uma licença luto, né, para realmente ficar à parte do conselho, porque o conselho disse que vai se reunir em poucas horas para decidir o destino da Waystar. E eles não querem, mesmo num momento assim muito complexo, que o luto é muito claro, tal, você sente o peso em todos os personagens, ali em todos os 3 filhos. No Connor eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas você sente principalmente na Shiv, no Roman e no Kendall um peso muito grande. Porém, o peso do capitalismo real também é bem grande, né? O peso de querer herdar a empresa também é bem grande, então eles não vão se apartar disso, né? De realmente querer controlar. A Shiv fala na coletiva de imprensa final que eles vão querer ganhar a empresa nesse novo momento. Então podemos esperar muita coisa, assim, porque realmente o homem morreu, há um peso inquestionável disso, e agora como que eles vão lidar com tudo isso, né? Mas agora falando brevemente aqui da parte da notícia da morte, né, e das repercussões ali iniciais, M pra todo mundo, né? Basicamente, pra mim, esse episódio entra, que nem eu falei, como um dos melhores da TV, e no M, que é a premiação das séries da Chicobra, aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você gosta disso, de melhores atores, melhores atrizes, falar sobre prêmios, a gente fala muito sobre isso. E eu não duvido que esse episódio e essa temporada de Succession venha pra pegar todas as categorias principais de drama. Melhor série, melhor atriz, se a Sarah Snook mudar pra melhor atriz, melhor ator, porque o Ken não brilhou nesse episódio, ator coadjuvante, o Matthew McFadden faz o Tom e o Kieran Culkin que faz o Roman. Os dois brilharam nesse episódio, pessoalmente o Roman pra mim, nas cenas que ele fala ali com o telefone com o pai, né, imaginando que ele está ouvindo, são fantásticas. Principalmente que ele tá sentindo ali uma culpa muito recente da questão da Jerry, dele mandar aquela mensagem, e a culpa do episódio anterior, né? A gente não pode esquecer que todos eles, principalmente a Shiv e o Kenan, mas o Roman estava ali apoiando aquilo lá da Aliança Rebelde, eles estavam atacando o pai deles ativamente, né? Então há uma culpa dos 3 ali, e ficou muito claro na cara do Roman, né? Tudo isso acontecendo. E depois nós temos, né, a Shiv com uma grande atuação também nessa temporada. Quero ver mais da Jerry e com certeza roteiro e direção. Se você, principalmente nesse episódio, o quanto que eles conseguem carregar de roteiro, é uma coisa só, muitos diálogos acontecendo, né? E é simplesmente fantástico. Mas agora vamos nos atentar aos fatos da série, realmente, uma coisa que a gente pode pensar para os próximos. Que é a questão do Tom, né? O Tom, ele foi a primeira pessoa, com certeza, a parasitar a morte do Logan. Eu já tinha visto outras pessoas, principalmente a Carrie, eu vou falar daqui a pouco sobre ela, a secretária e amante, né, do Logan, mas principalmente o Tom, acho que foi a primeira pessoa, assim, principal a parasitar a morte dele, porque ele já liga ali pro Greg na festa com intenções claramente comerciais e claramente de ali sucessão, né? Ele fala ali pro Greg, para pegar uns arquivos que tinha ali no escritório dele, colar na CID, que é a parte das notícias da Waystar, e apagar tudo, né? Isso relembra muito o que o Greg fez lá na primeira temporada com os arquivos dos casos de abuso, dos cruzeiros, etc. Então tivemos aqui uma repetição de arco. Agora o Greg, vamos ver o que ele vai fazer lá na primeira temporada. Ele salvou, se ele for esperto, ele vai salvar esses arquivos também. Isso pode ser uma grande abertura para minha teoria desde o começo de que o Greg herdaria essa empresa, né? Ele pode usar essas provas claramente para frustrar os planos do Tom e acabar responsabilizando ele por algumas coisas, né? O que pode acontecer também com a Jerry, que nem era o plano ali do Logan ali no começo de demitir ela, jogar alguma das culpas da empresa nas costas dela. Mas então nós temos esse cenário de que o Tom pode fazer alguma coisa sobre isso e principalmente o Greg lucrar muito sobre, né? Quando pensei ali, eu pensei a todo momento que o Logan iria sobreviver, assim, até os últimos 20 minutos eu tava muito crente nessa teoria de que ele iria voltar, né? Mas não foi o caso. Mas mesmo assim eu já tava pensando, quem que vai ser a primeira pessoa a se aproveitar da morte, né? Quando o corpo está jogado ali, quem vai ser os primeiros parasitas, quem vão ser os primeiros animais a devorar aquela carne? E pra mim foi o Tom. Mas ao final do episódio, todos acabam se aproveitando, até os próprios filhos que estavam ali mais reticentes, realmente mais sofrendo luto e tal, passaram por isso. Brevemente sobre o Connor, coisas interessantes, né? No último episódio ele disse sobre a questão deles serem mimados, eles quererem a atenção do pai a todo momento. Nesse caso, ele também foi bem hipócrita, né? Se formos pensar, ele realmente estava bem lúcido no último episódio, mas que nem eu disse no último vídeo, acompanhe meus vídeos, o Connor não está isento disso, de sempre querer a atenção do pai, né? E foi isso que ele fez, né? Quando ele recebeu a notícia, que ele perguntou? Não, ele nunca gostou de mim. Ou seja, né? Realmente uma dependência emocional bem grande, que ele tinha também. Ele estava, né, se autocriticando no episódio passado também.
E o casamento dele continuou, né? A Willa, quando ela viu ali, ela falou, não, gente, vamos cancelar isso aí, porque ela já tá querendo se livrar dessa merda, né? Mas ela acabou continuando, né? Até o próprio Connor perguntar, você tá aqui por dinheiro? Ela falou, olha, eu tô feliz. Ela não respondeu a pergunta, o Connor não aceitou essa não resposta e ficou por isso mesmo, né? Achei fantástico. Mas então foi mais ou menos isso que aconteceu em relação ao Connor. Mas assim, agora pensando no futuro da série, né, vamos estipular. Nós temos essa questão do Lucas Metz, se eles vão vender a empresa ou não. O conselho, eu acredito que já seja o próximo episódio, porque tá muito perto ali de horas. Tá? Eu quero ver como cada um dos filhos vai se portar, se eles vão se unir, se vai ser alguma coisa em união ou não, né? Ou se vai cada um tentando comer uma parte ali. Como que vai ficar o acordo com os Pierce, né, com a Nan Pierce, que eles já tinham feito, agora que eles não vão ter o dinheiro da venda. Como que eles vão comprar isso? Não sabemos, né? Se eles vão frustrar todo esse acordo, se há alguma multa em relação a isso, também vamos ter que saber. Vamos ter que descobrir no próximo episódio. E a grande questão, né? O que a Carrie fez no momento que ela estava conversando com o Logan na beira da morte dele, né? O que aconteceu ali? A gente já tinha muitas dúvidas sobre ela estar possivelmente manipulando o Logan a partir lá do último episódio, né? Que ela estava ali falando sobre ser âncora e tal, e a gente viu uma manipulação um pouco mais sutil, não um pouco mais sutil, mas um pouco mais leve, sabe? Ser âncora pra eles é meio que qualquer coisa. Mas agora, principalmente que o Logan morreu, o que ela pode ter comentado, né? Será que ela conseguiu ali alguma herança, alguma succession, né? Ela conseguiu alguma coisa ali no meio? Imagino que sim. Eu acho que vai ter treta em relação a isso, principalmente na cara dela ali no final, e nos diz algo muito claro. E agora sim, um pequeno obituário de Logan Roy aqui nisso. Ele era um babaca, né? Ele era realmente um escroto. Porém, eu fico muito feliz que provavelmente o Brian Cox pode ganhar seu Emmy no Emmy 2023 de agora, porque ele teve um grande episódio que foi o segundo episódio, sabe? Ele teve ali um momento de crítica, um pouco mais overacting, né? Falando sobre o discurso We Are a Fucking Parent. E nós tivemos a parte do final, né? Que foi ele enfrentando realmente os filhos, né? E vendo que os filhos estavam querendo só ferrar ele por tudo que ele fez, né? Não julgo os filhos, realmente ele era muito abusivo. Porém, como a gente vê a morte, ele sempre talvez passe um plano ali para as coisas, né? E será que as coisas estão relacionadas? Aí vai do misticismo de cada um, né? Mas eu adoro interpretar tudo isso. Possivelmente, esse episódio vai abrir margem para muita discussão. Claramente, eu posso ter esquecido alguma coisa aqui no meio. Então, deixa nos comentários tudo que você achou desse episódio fantástico. E que eu, pessoalmente, senti muito peso. Eu não chorei porque realmente eu não sou muito afim do Logan, mas eu senti o peso dessa morte. Parecia que realmente alguém próximo a mim estava morrendo, porque há um peso muito dramático nessa história toda, um peso que agora a gente sente o que vai acontecer, né? E grandes críticas, né? É uma grande crítica, na verdade, tudo isso, né? Porque no final, realmente, os filhos estavam preocupados em escrever uma declaração para o mercado, e se a notícia disso iria afetar o mercado, como a gente viu que afetou ali as ações da empresa no final, né? Então, como eu amo essa série, né? Como eu amo, e estarei aqui acompanhando todos os episódios com vocês. Então é isso, muito obrigado, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.